Vamos agora falar da intervenção federal que vocês pediram ontem. A gente falou aqui que o Ministério Público Militar se juntou com o Exército para fazer um vídeo trocando em miúdos o que é a intervenção federal, o que é a justiça militar que julga os militares, como que se dá a questão de um julgamento de um militar que de repente disparou um tiro. A gente fez um compacto mostrando tudo isso. Então a gente vai ter essa explicação que é bem trocada em miúdos por uma promotora do Ministério Público Militar. É um vídeo produzido pelo Exército que preenche uma lacuna que foi deixada de explicações à população. Vamos ver. Doutora, nesse caso do Rio de Janeiro, o interventor federal nomeado é um militar, mas existe alguma ligação na legislação que prevê a intervenção com a função do militar? A nossa Constituição não faz nenhuma previsão sobre a condição, o status do interventor. Poderia até não haver um interventor, mas essa foi uma opção, né? E foi uma opção que fosse escolhido um militar, né? Os acontecimentos sinalizam que essa escolha se deu porque já vem acontecendo no estado do Rio de Janeiro ações de garantia da lei e da ordem das Forças Armadas, ou seja, a participação das tropas em atuação na segurança pública do Rio de Janeiro. Então, a sinalização é que essa experiência, inclusive do general Braga Neto, que foi o escolhido, que está à frente do que vem acontecendo nessa vinha acontecendo nessa fase de garantia da lei e da ordem, que o Rio estava vivendo desde julho do ano passado. A gente tem um decreto autorizando a garantia da lei e da ordem. Eu acho que essa experiência contou para essa escolha, mas poderia não ter sido. Foi uma opção do presidente da República nessa situação específica. No Rio de Janeiro já vínhamos tendo algumas ações de garantia da lei e da ordem, agora temos a intervenção. Estas duas ações estão coexistindo no momento, uma não anula a outra, né? No passado foram desenhadas outras formas de atuação das Forças Armadas em ação de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro, porque isso é possível, é previsto também que na Constituição essa atuação por parte das Forças Armadas com requisitos. Existe uma lei complementar que regulamenta, né, essa atividade, uma lei complementar 97, que é de 1999, e que prevê que em situações como a insuficiência, a inexistência ou a indisponibilidade de meios, o governador, o Estado federado, poderá solicitar a atuação de Forças Armadas para ajudar na segurança pública. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Só que nós tivemos ações como, por exemplo, a do Complexo do Alemão e do Complexo da Maré, que tiveram uma outra forma de serem estruturadas, outro formato. Foram forças que fizeram uma ocupação de um terreno delimitado e ficaram lá por um tempo, né? Uma dúvida que resta também sobre isso é do ponto de vista dos militares, que eventualmente sejam acusados de um crime doloso contra a vida de um civil. Existe alguma vantagem em ser julgado pela Justiça Militar? Isso é um benefício para esse acusado? A Justiça Militar não existe para trazer nem benefício nem prejuízo para os militares que sejam submetidos a ela. Ela é uma estrutura que vem regulamentada na Constituição como órgão do Poder Judiciário e que existe pela sua especialidade, né? A justiça militar existe em vários países, muitos questionam temporariamente a sua Constituição, a sua forma de ser, mas a justiça militar, ela é necessária porque ela atende a um segmento da sociedade, ela processa e julga, ela aprecia condutas de um segmento da sociedade que é submetido a um regramento diferenciado, a outros princípios, a hierarquia e disciplina. Ela aprecia a conduta de militares que já têm disciplinarmente um regramento muito rigoroso, muito importante, que pode até colocar na prisão um militar por uma falta disciplinar, né?
Então, as características que justificam a existência de uma justiça militar é a sua especialidade, é a sua celeridade, a justiça militar é mais célere, costuma ser, e a sua mobilidade, porque ela pode seguir a tropa se necessário um deslocamento, né, por exemplo, para o exterior. Então vocês entenderam essa história do julgamento pela justiça militar? A justiça militar ela já existe, ela é especializada. Isso do juiz acompanhar a tropa, que eles estão meio querendo colocar também em algumas ações do Exército, eu vi muita gente criticando, mas, por exemplo, em ações de verificação de trabalho escravo, eu já trabalhei em algumas em que o juiz vai até o local também. Isso não é inédito no Brasil, como se quer fazer parecer. Achei muito boa essa iniciativa do Exército Brasileiro de trazer pessoas para explicar algo que é diferente na visão do brasileiro, embora tenha já acontecido em 1994, no Rio de Janeiro, a última. Mas acho que as pessoas não lembram bem porque era um momento político diferente.